O próximo passo: impeachment de Dilma, o CF vai ao Senado. Hoje é dia 18 de abril, ontem a Câmara dos Deputados aprovou então o encaminhamento do julgamento aí do impeachment para o Senado e agora estamos avançando, digamos assim, mais nessa questão do impeachment. Eu vou mostrar aqui para vocês o próximo passo, algumas coisas importantes de serem observadas, né, porque não há ainda uma definição exata do que vai acontecer nesse processo. Isso ainda vai ser definido. Eu vou mostrar aqui para vocês porque já tem muito site dizendo que vai ser assim, vai ser assado. Mas vamos entender o que está acontecendo. Como sempre, estamos aqui no canal Notícias Comentadas. Você pode ficar à vontade para fazer o comentário que você quiser. Aqui não tem censura. Mesmo você colocando os piores comentários do mundo aí, não vai ter censura. Só o que nós não vamos admitir são spams, mas isso é quase que lógico. Então vamos lá, vamos começar aqui com a revista Época da publicação de hoje, 18 de abril de 2016, estão vendo aqui. Entenda as próximas etapas do processo. Então a revista Época vai explicar aqui a próxima etapa do processo. A Câmara aprovou no domingo, tá? Eu vou pular logo para a parte que interessa porque tem muito site, muita gente falando aqui. Vamos lá. As etapas do processo do impeachment de Dilma. Primeiro, nós estamos aqui no número 6. A primeira votação do Senado. Quer dizer, se você clicar aqui é bem bacana. Tem a votação da Câmara, né, o processo aqui, ó, a apresentação do pedido de impeachment, Hélio Bicudo. Então você consegue ter uma noção, né, de como isso está acontecendo. Estamos bem aqui no número 6, então ainda temos mais 3 passos aqui, na verdade 4 passos. A primeira votação do Senado: o julgamento será instaurado no Senado se receber voto da maioria simples. Quer dizer, ele já pula aqui uma parte, tá? Porque primeiro isso vai ser apresentado ao Senado, mas eu vou mostrar para vocês em outros sites. Vamos só seguir o que ele está falando aqui. Então, o julgamento será instaurado no Senado se receber voto da maioria simples, ou seja, voto de 41 senadores. O julgamento será instaurado, instauração do julgamento no Senado, tá? Então, cabe ao Senado julgar o pedido de impeachment aprovado pela Câmara. O pedido de impeachment aprovado pela Câmara será lido no plenário do Senado, essa é a primeira etapa, antes da ordem do dia. Isso deve acontecer na terça-feira, dia 19. E aqui estão todos os senadores. Bom, o Senado deve eleger uma comissão de impeachment com 21 membros titulares e 21 suplentes. Isso pode ocorrer também no dia 19. Aí vem o terceiro. A comissão tem 2 dias para eleger um presidente e indicar um relator. Isso pode ocorrer entre quarta-feira do dia 20 e sexta-feira, dia 22. Com o presidente e relator, a comissão tem 10 dias para analisar se admite o processo de impeachment. Nesse intervalo, Dilma Rousseff pode apresentar sua defesa. E aqui temos um ponto crucial. Porque ao final do 10º dia, que são esses 10 dias aqui, a comissão aprova por maioria simples, 11 entre 21 senadores, o parecer preliminar pelo segmento ou não do processo. Bom, se ela aprova, digamos assim, a admissibilidade do processo, isso vai ser então julgado aqui no admissibilidade do processo, né? Isso deve ocorrer entre o dia 10 e 11 de maio. Se aprovado, Dilma será afastada do cargo por 180 dias. Tá? Vamos continuar aqui nessa página, não vamos comentar ainda outras coisas. Cabe à comissão analisar provas, depoimentos e elaborar uma denúncia. A chamada pronúncia vai ao plenário para votação. Se for aceita, a data do julgamento é marcada. Nessa sessão conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, os senadores decidem por maioria qualificada o destino de Dilma com 54 votos do total de 81. Impeachment é aprovado. E daí, se for aprovado, Dilma sai, se for rejeitado, Dilma volta. Quando você lê isso aqui, você tem uma impressão de que o processo é quase que puramente político, porque seria julgado basicamente pelo Senado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que nesse caso é o Lewandowski, ele só entraria no final, só mesmo para presidir a sessão aqui da votação do Senado. Tá? Em todo o processo anterior ele estaria ausente. Essa é a impressão que a gente tem. Não dá para se dizer se isso é proposital ou não. Tipo assim, a gente sabe, se for conduzir pelo Senado, e o Senado do jeito que está constituído hoje, vou mostrar aqui para vocês, na composição do Senado. Hoje nós temos aqui o PMDB com 18 cadeiras, PT com 14, PSDB com 11. Digamos que o PT só conte com ele e com o PCdoB, né, o pessoal não está aqui, então PT, então são 15 votos, não dá
essa maioria. Então, eles, digamos assim, perderiam. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente tem o sentimento de que vão perder. O que não está... Aqui na Globo você tem um outro vídeo que também basicamente é o resumo desse primeiro aqui da revista Época. Claro, eles são interligados e essa é a impressão que passa também para a gente. Lendo um pouco mais à frente, né, aqui na página aqui do ZH Notícias, né, vamos lá diretamente também ao processo de impeachment. E aí a gente tem uma coisa aqui que é essencial entender. Embora o rito do impeachment no Senado ainda não esteja definido, o 0 Hora consultou a Secretaria-Geral da Mesa da Casa para estimar como poderão ser as etapas do trabalho com base na legislação e no processo do afastamento de Collor. E aqui tem o seguinte: início dos trabalhos. Quando o Senado recebe a autorização da Câmara dos Deputados, que aconteceu ontem, o documento é lido no expediente da sessão seguinte. Nesse momento é eleita uma comissão constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecendo à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares. A comissão se reúne em 48 para eleger o presidente e relator. Emite parecer em 10 dias. Primeira votação. Para que haja continuidade do processo, o parecer da comissão deve ser aprovado por maioria simples do plenário. Cogita-se que a votação ocorra no dia 11 de maio. Se for rejeitado, o processo é arquivado. Claro, se ele não for... Se o processo aqui não for admitido, então ele é arquivado. Passada a primeira etapa, a presidência do Senado é transferida para o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Tá? Então, aqui na primeira etapa, ele já diz, passado a primeira etapa, a presidência do Senado é transferida para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se a denúncia for aceita, a presidente Dilma tem 20 dias para responder à acusação. A notificação marca oficialmente a instalação do processo de impeachment. A partir de então, o presidente fica afastado por 180 dias. Bom, aqui eu não vou ler mais adiante. Esse fator aqui é decisivo. Por quê? Para Lewandowski, aqui notícia de 15 de abril de 2016, atos imputados a Dilma podem ser contestados no Supremo Tribunal Federal. E aqui, declaração abre margem para o governo questionar se pedaladas são crime. Então eles podem questionar o processo aqui no Senado. Então isso poderia ser mais rapidamente arquivado. Né? E uma outra coisa decisiva para o impeachment, o Senado já reverteu derrotas da Dilma na Câmara. Aqui tem alguns exemplos de como isso aconteceu. Por exemplo, aqui no financiamento privado de campanhas eleitorais, onde a Câmara aprovou e o Senado depois rejeitou. Tá, mas esse site aqui, lembrando que eu vou deixar todos os links aqui para vocês, da Isto é Dinheiro, ele coloca algumas questões aqui importantes. Por exemplo, reunião da Câmara Especial, votação do parecer da Câmara Especial, 5 de maio. O parecer da Comissão Especial será votado em maioria simples e seja favorável ou contrário, é remetido ao plenário. Dúvidas. Ainda não está certo se o presidente Dilma poderia fazer uma defesa pessoal por escrito ou por meio de representante legal nessa fase do pedido. No caso do ex-presidente Collor, não ocorreu. A comissão se reuniu em apenas 2 horas e votou um parecer. Então, esse site aqui ele deixa algumas dúvidas que ainda precisam, justamente essas dúvidas, precisam ser esclarecidas aí pelo tal do rito do impeachment. Bom, pessoal, aconselho que vocês leiam isso com muita calma, a gente vai estar acompanhando, são diversas fases e vai ser melhor a gente fazer alguns vídeos em fases separadas do processo. Fique no aguardo aí, a gente vai se ver então no próximo vídeo. Um grande abraço.